Meu nome é Emiliano Muser, sou professor e pesquisador de História Asiática. Vem comigo que mostrarei um novo mundo de histórias, contatos, influências, relações e trocas. Personagens, obras e eventos que recheiam a vasta história da Ásia. Os humanos sempre foram inquietos e migrantes ao longo dos séculos na Ásia. A vastidão dos estepes, planícies, rios e passagens que convidavam para longas e dinâmicas trocas comerciais, genéticas e culturais. Uma das expressões culturais mais complexas é a religião. Para as rotas e caminhos comerciantes, peregrinos levaram consigo suas crenças xamanísticas das estepes, zoroastrismo, das terras persas, brahmanes do norte da Índia, de budistas que vão se consolidar ainda mais depois da conversão do imperador Ashoka, e no reino grego-bactriano nos primeiros séculos de nossa era. O cristianismo e o islã vão adicionar ainda mais teores no complexo quadro religioso asiático a partir de nossa era em diante. Vamos ver nosso primeiro slide aqui do episódio. Bom, aqui vemos algumas das expressões mais fantásticas das trocas e influências culturais e religiosas que vinham de escritas sagradas dos hindus, levado por brahmanes, sacerdotes, a outras regiões. Isso resultou numa ampla difusão do hinduísmo da sua cultura pelo sul, sudeste asiático e também ao norte da Índia, advindos dos escritos mais antigos védicos, vindos dos cultos de povos nômades das estepes da Ásia Central, que se refere como os árias, que afetaria o estabelecimento de religiões antigas, como o zoroastrismo, no culto ao fogo, conforme isso está descrito no livro Avesta deles. Mas isso não foi uma mera imposição. Os árias no norte da indiano, ao longo dos séculos, eles se miscigenaram com povos locais. Aqueles, por exemplo, do Vale do Rio Indo, de Harappa e Mohenjo-daro, sofisticados centros urbanos estabelecidos anterior à chegada dos árias. E os árias se miscigenando, eles se sedentarizaram na planície fértil do Ganges de Jamuna nos primeiros séculos antes de nossa era, a cultuar deuses locais da fertilidade, da riqueza, do poder e de animais sagrados, essenciais a uma vida agrícola. Aqui nesse slide, em regiões mais ao norte do Ganges, temos uma expressão hindu, mafim, da região de Bagram, no Afeganistão. Essa bela obra vem da época do reino Kuchana, primeiro século depois de Cristo. Kuchana foi um reinado de intensas trocas com regiões e povos vizinhos ao norte da Índia. Seus regentes foram descendentes de povos que vieram de regiões ao norte da Índia e da China, dos Yuetis, que foram derrotados por outro magnífico reino de nômades, o Xiongnu, e em busca de novas pastagens. Os Yuetis sentaram-se depois na região noroeste da Índia no início da nossa era, dando início ao Império Kuchana. E foram os Kuchanas que continuaram com a política anterior dos Bactrianos, que tinham sido descendentes daqueles Seleucidas, descendentes de Alexandre o Grande na região noroeste da Índia. E eles tinham preservado e promovido o budismo, assim como receberam ao longo dos séculos as tradições hindus e de comerciantes zoroastrianos de outras religiões nas rotas comerciais que passavam pelo seu território. E foi durante o período de Kushana que o budismo passou a se alastrar ainda mais para o norte, para a Ásia Central, e chegou às regiões ocidentais da China. Aqui temos uma influência muito interessante, que as influências se deram em outras direções além do norte da Índia e do Oceano Índico, pelas rotas terrestres transasiáticas. Aqui temos, no caso, à direita, a deusa hindu Lakshmi, achada nas ruínas de Pompeia, na Itália, no primeiro século de nossa era. Isso possivelmente serviu de inspiração depois para o retrato da deusa Vênus e seus cupidos na arte romana. Então temos aí um diálogo, uma troca comercial não somente no sentido norte-sul, no eixo também com o leste asiático, como também em direção ao oeste, chegando ao mundo mediterrâneo. Aqui vemos as principais rotas terrestres, além de terrestres marítimas, na difusão dessa cultura indo-budista até o século XIII e XIV de nossa era. O budismo, no seu ramo Theravada, cedo vai para a ilha de Sri Lanka, no sul da Índia, após o terceiro concílio dos budistas. Nessa ilha, o budismo ele vai chegar supostamente com um dos filhos de Ashoka, Mahinda,
que vai converter o rei local de Anuradhapura, o rei Kisha, no 3º século antes de nossa era. Esses budistas trouxeram um cânone, né, escrito na época em Pali, e trouxeram os conceitos de construção e de arte budista, como a stupa, né, referenciado, por exemplo, em Santi. O budismo também seguiu para outras regiões, também no Sudeste Asiático. No delta do rio Mekong, por exemplo, no Sudeste Asiático, chegaram os cultos a Shiva. Nos reinos antigos do delta do Mekong, como Funan e Chenla, e depois o Império Khmer, chegou esses cultos shivaístas, depois chegaria o budismo séculos depois. Chegou também na ilha de Sumatra, Java, Bornéu, né, na atual Indonésia, e também na costa sul do Vietnã, que vai se consolidar o reino de Champa a partir do século II depois de Cristo. Da costa sul indiana veio também uma difusão dos conceitos hindus, dos reinos dos Palavas, dos Cholas, exímios comerciantes navegadores. Os Cholas chegaram a controlar todas as principais rotas dos mares no Sudeste Asiático, ao derrotar, por exemplo, o reino de Srivijaya, na atual Indonésia, Sumatra, no século XI. Aqui temos as ruínas do templo em homenagem a Guna Varman, na Caxemira, com evidentes representações budistas. Vemos algumas figuras ali de seres iluminados sábios do mundo budista chamados Arhats, que, de acordo com os relatos antigos, foram feitos por artistas chineses. Guna Varman foi um eminente monge caxemirense que levou depois o budismo para as terras chinesas no século V, onde ensinou, por exemplo, o Sutra de Lótus, muito influente nas terras chinesas, na capital do reino da dinastia Liu Song, do imperador Wen. Outros monges e sábios indianos levaram a outras regiões. Há uma lenda, por exemplo, no Camboja, que diz que um Brahmane do sul da Índia, Durgasvanin, casou-se com uma princesa Khmer e mandou construir um linga a Shiva em Sambor Preikuk, no século VII. Temos a imagem acima de mim. E também temos Buddha Nandi, ou Nandé, vindos do Sri Lanka, teria esculpido imagens de Buda na China e foi considerado um dos 28 patriarcas do budismo na China, numa linhagem que ligava a vida de Gotama, o Buda Shakyamuni de nossa era, até Bodhidharma do século V e VI de nossa era. E esse último foi pai do budismo Chan, que no Japão seria chamado de budismo Zen. Não foram apenas monges e brahmanes os agentes dessas trocas culturais. Artistas também percorreram as rotas e caminhos, muitas vezes em fuga de desastres ou em busca de bons pagamentos e recompensas. Existe, por exemplo, Diman e Bitpala, por exemplo, que serviram ao reino tibetano no século IX. Esses vieram de uma rica tradição das últimas dinastias budistas e indianas da região de Bengala, no nordeste indiano, da dinastia Pala e Sena, que se fala do século VIII e do século XII. Bom, essa rota também teve outras expressões para o norte da Índia, por exemplo, do Ganges para cima, aos Himalaias. Desde os antigos relatos são produzidos aí nos épicos hindus acerca de vários reinos que se chamavam os Japanadas. E um deles era ferido como Mala, que está aí no mapa. E dali tinham estabelecido povos chamados Newaris. E os Newaris levaram depois a sua cultura mesclada do tantrismo, do indo-budismo, através de vales que conseguiam cortar norte a sul, os Himalaias, através do vale do Katmandu. E nesse vale, a arte Newari ela floresce. Eu peguei aqui exemplo, uma imagem de um templo atingido pelo terremoto em Bhaktapur, no vale do Katmandu. E ali você tem uma mescla dos elementos religiosos de representações do tantrismo hindu e do budismo. E aqui temos um esplendor da intrigada arte Newari esculpida em madeira num dos templos de Bhaktapur do século XVIII. Um trabalho exímio de uma tradição de artesanato acumulado ao longo de séculos. Não à toa que Bhaktapur, junto com Durbar e Katmandu, Nepal, são considerados patrimônios
artísticos e culturais da humanidade, pelo trabalho de uma tradição, de uma escola vindo aí dos Newaris. Um dos mais renomados artistas nepaleses que bebeu da rica fonte das tradições Newaris foi Aranico, né, do século XIII, que depois foi levado pelas autoridades mongóis da dinastia chinesa Yuan a construir a bela estupa branca de Miaoying, hoje em Pequim. Os mongóis haviam se convertido ao budismo nos séculos anteriores e alimentavam um enorme respeito às autoridades budistas tibetanas e também dos reinos himalaias. E nisso eles buscaram conter a tradição dos letrados confucianos chineses que eles tinham deposto na dinastia anterior. Bom, além disso, em outras regiões mais distantes no Sudeste Asiático, por exemplo, na Sumatra, na Indonésia, há evidência das influências budistas, né? Desde relatos de viajantes nos primeiros séculos de nossa era. Aqui temos o bronze de uma deusa Prashna Paramita, do século XIV, vindos das mãos de artistas tâmils do sul da Índia. Essa obra em questão pode ter sido obra, uma tradição da escola do artista Shurya, que viveu nos tempos do reino Sri Jaya, né, da região de Sumatra. O budismo também levou conceitos arquitetônicos estabelecidos desde a construção da mais antiga estupa sobrevivente em Santi, do século III a.C., e depois a construção do grande templo de Bodh Gaya em Bihar, onde supostamente Buda Shakyamuni atingiu a iluminação. E Bodh Gaya vai servir de modelo de inspiração a outras construções do mundo budista, como por exemplo a sagrada cidade birmanesa de Bagan, no século XIII, ou em Chenchue, em Pequim. Nos corredores e rotas asiáticas houve intensas trocas e clima efervescente de culturas e de religiosidades, né? Por exemplo, no corredor Gansu, que liga a região central-norte da China com as regiões ocidentais, isso foi um corredor, uma rota extremamente fértil de trocas de culturas, de povos. E perto da cidade de Dunhuang, por exemplo, nas regiões que a gente fala das grutas de Mogao, encontramos pinturas belíssimas que revelavam uma arte com novas feições de figuras. Nesse caso aqui, é estonteante o caso em que revela aí algumas figuras, seres sagrados, iluminados do budismo, que são chamados bodhisattvas do budismo mahayano, e também de apsaras, isso vindos da época da dinastia Chou Norte, do século VI. No campo da escrita, temos os ensinamentos sagrados de Buda, que tornaram-se fontes de buscas e traduções de viajantes, e todos eles originalmente tinham sido registrados em Pali, em folhas de bananeira nos tempos antigos, que está aí à esquerda. Esquerda embaixo temos o cânone budista traduzido para o birmanês, né, que vai compor o que se chama o conjunto das três folhas, o Triptaka, aqui nesse caso encontrado em Kotodal, hoje no Mianmar. Acima à direita temos o Triptaka aparecendo em caracteres chineses, que depois seria base para a preservação nos vários reinos no leste asiático, como por exemplo aquele que foi preservado desde o século XIII, XIV em diante no reino coreano, um templo de Rensa. Bom, os relatos de viajantes e peregrinos foram cruciais na busca pelas escrituras sagradas, que estavam boa parte concentrados no norte indiano, como Nalanda, entre outros grandes mosteiros e escolas. Fatian, no século IV, relatou e observou nas suas viagens a respeito do reino indiano na época de Chandragupta II, da dinastia Gupta. Numa ilustração fictícia, vemos aqui Fatian diante das ruínas do o primeiro imperador budista convertido, Ashoka. Depois Fatian vai levar as escrituras budistas para ser traduzidas ao chinês. Depois dele, alguns séculos depois, outros viajantes chineses foram inspirados por Fatian. Xuanzang, no século VII, a serviço do imperador Taizong, da dinastia Tang, depois vai servir de base para inspirar a composição de uma das maiores obras clássicas da literatura chinesa do século XVI, Jornada ao Oeste. Bom,
São personagens como esses, no fervor de suas buscas, na resistência de suas longas jornadas, na habilidade, nas artes que arrancarão a admiração de gerações posteriores, do teor e colorido único que se revela nas pinturas como nas grutas de Mogal, ou nos templos de Bagan inspirados em Bodh Gaya, em Begram, no Afeganistão, e desde as artes budistas em Sumatra e de indo-budismo na Caxemira, no Tibete, e a admiração de um artista nepalês como Maraninko, que serviu a corte chinesa em Pequim, a gente constata a riqueza, a caleidoscópica história asiática nas suas interações. Esse foi o nosso tema do primeiro episódio, Em Busca do Sagrado. No próximo episódio, veremos Em Busca da Glória. Continuaremos nossa jornada sobre Ásia, uma nova história.